Sérgio, o Brasil está com uma taxa de desemprego em níveis recordes, né? Próximo de níveis recordes. Poucos países têm uma taxa tão elevada como a do Brasil hoje, mesmo na Europa, né, vem de um crescimento lento há anos, foi também duramente castigada pela pandemia. Não se vê assim, taxas tão elevadas de desemprego. A criação de vagas tem sido muito fraca, apesar de uma certa recuperação em alguns setores aqui na economia brasileira. Então, o que está acontecendo na economia brasileira e por que você acha que, apesar dessa retomada com abertura, com alguns setores indo relativamente bem, isso ainda não se transformou numa criação mais forte de empregos na economia? É, assim, Juliana, o problema do mercado de trabalho não vem de hoje, né? A gente, quando veio o início da pandemia ano passado, a gente estava com uma taxa de desemprego que já estava elevada, né? A taxa de desemprego estava em 11,5% em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, e vinha de uma situação muito precária por conta da crise de 2015 e 2016, né? Ela elevou o patamar da taxa de desemprego para níveis de dois dígitos naquele momento, tá? A taxa de crescimento da economia ficou muito baixa na saída da recessão de 2016, né? 2017, 18, 19 foram anos de crescimento baixo, um pouco acima de 1% por ano. Você não conseguiu, com esse crescimento baixo, diminuir a taxa de desemprego, que permaneceu nesse patamar elevado. Aí você coloca um novo choque, uma nova crise significativa, como foi a pandemia, que jogou a taxa de desemprego de novo para um outro patamar, nessa vez na casa entre 14% e 15%, que é o que a gente está vendo agora. Quando a gente olha para frente, para voltar a ter uma queda de desemprego mais consistente, um aumento da contratação, você vai precisar acelerar o crescimento para isso acontecer, né? Às vezes que a gente teve quedas fortes de desemprego lá atrás, foram momentos que a taxa de crescimento estava acelerando, como a gente via acontecer em momentos lá atrás, até o começo da década passada. Mas a gente não está com essa perspectiva nos próximos anos, né? Esse ano, obviamente, tem a saída da pandemia, a gente vai ter um crescimento um pouco maior, 4,7, mas é uma recuperação em relação ao que se perdeu ano passado, né? O PIB em 2020 foi uma queda de 4,1, a gente está falando de uma alta de 4,7 esse ano. Você praticamente recupera o que se perdeu ano passado, mas você não adiciona muito mais a essa economia. Você está recontratando, de certa forma, quem você acabou demitindo ano passado, nessa volta que a gente está tendo agora de serviços e do resto da economia como um todo. Para o ano que vem, o cenário, com a alta de juros que a gente está tendo agora, com esse cenário de turbulência política, fiscal, econômica ainda que permanece, o crescimento provavelmente de novo vai voltar para casa de 1 a 2%. De novo, um crescimento baixo que a gente vai ter no ano que vem, uma dificuldade de trazer essa taxa de desemprego para um dígito. Eu acho que a gente não vai conseguir ver isso aí durante um bom tempo, infelizmente. Traduzindo, então, a taxa esperada de criação de vagas deverá ficar aí ou inferior não, mas um nível assim semelhante ao total de pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho, vão estar procurando emprego. Então deve ficar, porque está acontecendo também uma precarização, né? Assim, a situação só não é pior, obviamente, porque as pessoas estão fazendo aí bicos de todo tipo, empregos, trabalhando menos do que gostariam, né? A taxa de subutilização de mão de obra é uma das maiores da série histórica também, né? Isso tem acontecido também, né, Sérgio? Isso, tem dois movimentos que estão acontecendo agora na saída da pandemia, na verdade, né? Primeiro é um aumento da força de trabalho. Muita gente parou de procurar emprego ano passado, durante a pandemia, ou porque não conseguia de fato achar, porque a crise estava muito intensa, especialmente em serviços, ou porque o auxílio emergencial naquele momento era um valor que permitia que a pessoa, naquele momento, não procurasse. Agora não tem muita alternativa, a situação está difícil, a população não consegue ficar tanto tempo parada, ela tem que voltar a procurar emprego. Então, a gente está vendo um movimento forte de crescimento da força de trabalho. As pessoas que pararam de procurar começam a procurar emprego de novo, entram na estatística de novo, e aí a taxa de desemprego fica mais pressionada por conta disso. E tem um segundo movimento que está acontecendo agora, que é um aumento do emprego. A gente está vendo isso acontecer ao longo do primeiro semestre. Mas é um aumento de emprego mais informal do que formal, né? O que a gente está vendo nos dados da PNAD, do IBGE, é um crescimento de emprego informal, conta própria, sem carteira. É esse tipo de emprego que a gente está vendo acontecer agora. Para as empresas contratarem com carteira assinada, que é um emprego mais caro, mais difícil de contratação e demissão, as empresas ainda estão com receio por conta que a gente está na saída da pandemia e você tem um cenário à frente que está minimamente turbulento para você se aventurar a fazer grandes contratações agora. Quer dizer, você não tem garantia de um emprego forte à frente,
para fazer grandes contratações formais nesse momento. Então, a gente tem um emprego que está precário, que você está aumentando contratação de emprego informal nesse momento, que é o que você consegue fazer agora na saída da pandemia, e é um cenário que você não consegue dar tranquilidade para essa população olhando à frente. Essa taxa de desemprego elevada com a precarização coloca incerteza também quando você pensa na base de consumo, né? Quem está empregado sob essas condições não tem acesso a crédito como quem tem carteira formal, né? E você coloca aí uma saída de consumo muito mais difícil, especialmente no momento, Juliano, que a inflação está consumindo parte da renda dessa população, né? Porque a gente está falando aqui de emprego, a gente não pode esquecer a outra parte da equação, quando a gente fala de massa de renda, que é o salário. O salário nominal não está tendo crescimento, obviamente, porque você tem uma massa de pessoas desempregadas, então você não acaba tendo aumento nominal, né, de salário, e o salário real, quando você incorpora o impacto da inflação, está caindo por conta da inflação acelerada que a gente está vendo agora e vai continuar vendo ainda nos próximos meses, ainda provavelmente ano que vem. Então, você tem as pessoas desempregadas, a renda real está sendo consumida pela inflação, você coloca um momento de expansão de consumo muito fraco na saída da pandemia agora, infelizmente. Então, é uma situação realmente difícil que a gente tem aí nos próximos meses. E você mencionou um fator-chave, né, que é a confiança. É, o que está faltando? Se a gente olhar para outros períodos históricos aí do Brasil, de recessão, de saída de recessão também, quais são as características do atual período que a gente vive? Poderia ser uma situação um pouco mais confortável se houvesse, por exemplo, uma maior tranquilidade no cenário político? Isso é o tipo de coisa que impacta o investimento, impacta a confiança, das pessoas, dos empresários dispostos a aplicar capital e a contratar pessoas? Assim, a gente viu um aumento de confiança acontecer nos últimos meses, na saída agora da pandemia, que é normal, né? Você teve uma queda forte, confiança agora nos diversos segmentos está começando a voltar. Mas não volta na intensidade que a gente precisaria para ter uma retomada consistente de crescimento. É uma volta da base muito fraca da pandemia que a gente teve ano passado. Para voltar consistentemente essa confiança, a gente precisa ter sinais concretos por parte da política econômica, que você vai ter um cenário tranquilo de continuidade das reformas, e de que você vai ter estabilidade política nos próximos anos. Porque quando você pensa em investimento, que é o carro-chefe para você pensar em crescimento da economia, em contratação, em novas obras, novas frentes de trabalho, você, para fazer esse investimento, o empresário olha um horizonte que vai além de 1, 2 anos. É um horizonte muito mais longo. E esse horizonte hoje está muito nublado. Você tem uma eleição muito complicada no que vem, que você não sabe que presidente que vai ser, você não sabe o que esse presidente vai fazer em termos de política econômica, que força política que ele vai ter em 2023. Então, esse investimento ele tem dificuldade de avançar. Isso especialmente na economia tradicional. Para a nossa sorte, ainda bem que tem alguns segmentos que estão indo muito bem, que ajudam um pouco a você tirar essa pressão que a gente vê na economia tradicional. As commodities estão vindo muito bem desde o ano passado, tanto as agrícolas, quanto as metálicas, quanto óleo e gás. Quando você pega esses três conjuntos de commodities, está falando de 40% a 45% do PIB brasileiro, não é pouca coisa. E por conta do aumento de preço que a gente está vendo no setor, a expansão de consumo mundial nesses segmentos, na saída da pandemia também, a gente está vendo um movimento muito positivo nas regiões em que essas commodities têm um peso relevante, né? Então, assim, crescer commodities agora está ajudando na recuperação da atividade nas regiões que essas commodities estão presentes, no emprego nas regiões que essas commodities estão presentes, mas ela ajuda, mas não resolve os dilemas todos que a gente tem na economia como um todo, né? Você tem ainda aí 55%, 60% da economia, que é a economia tradicional não commodities, que está ainda sofrendo, que precisa ter uma sinalização de crescimento mais consistente à frente para voltar a investir, para voltar a ter faturamento e aí pensar em recontratar em larga escala. E isso a gente não tem hoje, infelizmente. Apenas para concluir a nossa conversa aqui, Sérgio, quais as reformas que você acha que seriam assim, teriam um maior impacto, né? Poderia citar duas ou três? Quais seriam essenciais? Até porque você tem um contato muito próximo, com empresários, com executivos do setor produtivo. O que faria a diferença, né? Em termos de impacto em investimento, em criação de vagas e, consequentemente, né, na melhora do desempenho de longo prazo da economia? O que é interessante que aconteceu nos últimos anos no Brasil, Juliano, que é a gente
teve uma dificuldade, de novo, infelizmente, que eu esperava que a gente não fosse ver acontecer, com questões básicas macroeconômicas que eu acho que já estavam resolvidas no passado. A gente está conseguindo evoluir em algumas questões microeconômicas, né, algumas reformas que apareceram, lei de saneamento, nova lei de falências, tem coisas positivas acontecendo no micro. Mas o macro precisa estar bem resolvido, senão o micro não consegue avançar e gerar produtividade. Se o macro não te entrega uma inflação baixa, uma taxa de juros baixa, um crescimento mais elevado, você não consegue que esse micro ajude a gerar esse aumento de produtividade. Então, hoje, a gente precisa focar nesse lado macro. E é um lado macro que, na verdade, tem um pouco de micro quando a gente pensa, por exemplo, na reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma das mais essenciais que a gente precisa nos próximos anos, que ajuda tanto o macro quanto o micro. Né? Ajuda no crescimento estrutural da economia, porque melhora os processos tributários que a gente tem, e melhora na parte microeconômica por conta das empresas pagarem menos impostos, terem processos também diminuídos no seu processo de pagamento de impostos no geral. Né? Então, assim, a reforma tributária seria essencial para a gente conseguir gerar crescimento nos próximos anos, mas essa, infelizmente, eu não consigo ver avançar nesse governo atual. E o outro lado infelizmente, a velha questão de sempre no Brasil, que tem sido nos últimos anos, questão fiscal, estrito senso de tamanho da dívida e a estrutura de gastos no Brasil. A gente tem uma regra do teto que está permanentemente sendo ameaçada pelo próprio governo. A gente acaba de ver o próprio ministro da Economia soltar aqui e ali que você tem questões em relação à regra do teto, que eventualmente pode ser burlada, pode ser ultrapassada, enfim. Você tem um ano eleitoral que vai pressionar muito as regras fiscais que a gente tem, e isso, para o mercado, é um sinal de pressão no momento em que a dívida brasileira está muito elevada ainda. Quando a gente compara com mercados emergentes tradicionais, o Brasil com uma dívida que está acima de 80% do PIB, está cerca de 20, 25 pontos percentuais acima do que a gente deveria estar para um país emergente nesse momento. Então, a gente precisa colocar esse fiscal num cenário de controle de novo, porque isso vai permitir o quê? Ora, um fiscal mais controlado, uma dívida cadente, com déficit melhor, né, ou virando superávit rapidamente nos próximos anos, você tira a pressão fiscal em cima da taxa de juros. Né? Porque também você tira pressão em cima da taxa de câmbio, que melhora o cenário de inflação, o Banco Central não precisa subir juros com intensidade, como a gente está vendo acontecer agora. Né? Então, assim, você melhorar o fiscal, você tem, por esses dois lados, de gasto e tributário, você gera crescimento pela tributária e você permite, ao longo dos próximos anos, uma manutenção estrutural de taxa de juros baixa, que é bom para diminuir custo de crédito para o consumidor final, pessoa física, e para as empresas que tomam crédito. Então, assim, esse cenário de estabilidade macro, infelizmente, de novo, é o que a gente precisa perseguir hoje e que a gente está, infelizmente, devendo, especialmente depois da pandemia, resolver de novo essa questão.